Olá. Deixar aqui. Amigas, vocês viram aí o apoio que eu mandei para vocês, né? Yes. Tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis. Hoje é 17 de outubro de 2024. Ai, ai, eu estou com alergia. Nós estamos estudando o capítulo 15, né? Psicofonia. Hoje nós vamos estudar o item 4, a psicofonia em ação. Mas antes de nós iniciarmos, vamos aqui levar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos reunidos aqui para estudar, para aprender, para crescer um pouco mais. Que teu amor, Senhor, esteja sempre nos fortalecendo, nos trazendo coragem para prosseguirmos a nossa caminhada. Graças a Deus. Bem, gente, vamos lá começar aqui, só um minutinho. Vamos iniciar aqui o nosso estudo. Diz assim o Hermínio de Miranda: para uma visão mais prática e mais ampla da mediunidade psicofônica em ação, procuremos estudar a seguir alguns aspectos dos trabalhos mediúnicos dos quais Regina participa. Cerca de uma hora antes de se dar início aos trabalhos mediúnicos, a sala é preparada e mantida fechada. Encontros e conversações dos diversos componentes do grupo são realizados em outro cômodo. Minutos antes da hora regulamentar, dirigem-se todos à sala destinada ao trabalho. Em silêncio, cada um toma o seu lugar. Regina prontamente a bocejar, incontrolável e abundantemente, a ponto de lhe escorrerem lágrimas pelos olhos. Uma languidez percorre-lhe o corpo e ela vai ficando sonolenta. Certamente começa a ser magnetizada, o que ocorre às vezes, até mesmo antes de entrar na sala de trabalhos mediúnicos. Uma vez, todos acomodados, o dirigente faz uma prece, após a leitura de uma página de Emmanuel ou de outro autor, a reinar no ambiente. Em poucos momentos, manifesta-se o orientador espiritual ou outro trabalhador desencarnado do grupo. Regina informa que esse mentor é uma entidade de considerável nível evolutivo. Suas vibrações são sempre suaves e harmoniosas. Sente sua aproximação. E à medida que vai se entregando ao transe, parece que a sua mente vai se interiorizando, como se alguém sentado na fila da frente se levantasse e passasse para trás para dar lugar a outra pessoa. Em seguida, ela experimenta sensações semelhantes às que tem quando se desdobra e expande. Outras vezes, sente como se alguém a abraçasse, envolvendo-a numa atmosfera diferente da habitual. Tem a impressão de estar balançando para frente e para trás, até que percebe estar fora do corpo e o espírito comunicante o assume. De outras vezes, vê-lo chegar para um lado, pouco atrás, colocar a mão direita sobre sua cabeça. Lhe causa uma sensação de estar diminuindo de tamanho. Em seguida, ele começa a falar. Uma companheira do grupo, dotada de clarividência, diz que o espírito se aproxima de Regina e parece abraçá-la de forma que ela desaparece dentro dele, como se ela o envolvesse totalmente, né? Ou como se ele a envolvesse totalmente. Segundo Regina, é tudo muito suave e agradável, com uma aragem mansa. Supõe ela que, a essa altura, a aura dele, quer dizer, a atmosfera espiritual dele, já deva estar em contato com a dela. Sinto instintivo respeito quando estou diante dele, escreve Regina. Ele é amoroso comigo, ele é amoroso e amigo, mas sinto nele aquela austeridade comum às pessoas que se impõem pela autoridade moral com a sua simples presença, né? Então, realmente, né? Tem amigos, tem espíritos que você sente que a criatura, né? Ela tem uma austeridade. Ela pode até fazer brincadeira, assim, mas você sente que a criatura tem uma austeridade.
Aí ele diz assim, ó, uma austeridade comum às pessoas que se impõem pela autoridade moral. Por quê? Porque antigamente era muito comum, até no movimento espírita, você dizer assim, né? Ah, dentro da casa espírita, todo mundo tem que andar muito sério, muito austero, né? Não pode ficar de risadinhas, não pode ficar mostrando os dentes, como se essa cara de sério, sem rir, sem nada, indicasse austeridade e seriedade moral. E a gente sabe que não é isso, né? Não é porque você ri, que você faz uma brincadeirinha aqui, aquilo ali, que você não tem essa autoridade moral, não tem essa austeridade. Tem outros que têm a aparência, né? De gente séria, de gente, né? Que fica ali, nossa, mandando em tudo. Mas, de vez em quando, a bomba explode. Aí o pessoal fica assim, meu Deus, como? Fulano! É a tal da hipocrisia. Então, antigamente, nas casas espíritas, tinha aquela coisa, né? Ah, não pode rir, pode dar gargalhada, tem que manter aquela seriedade, não pode pisar, andar pisando muito. Até isso, com muita força, aquela coisa, sabe? Que o espírita tinha que ser aquela coisa séria. Tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Então, austeridade, autoridade moral não está na cara. Não está na cara da pessoa. Está no comportamento, na forma de falar, na forma de pensar. Entendeu? E você percebe isso na pessoa quando você lida com ela, quando você sente. É questão até de vibração, você sente isso da pessoa. Não importa se ela ri, se ela fica séria. E a aparência, o comportamento, esse comportamento, não quer dizer nada. Tá? A gente vê muita gente posando de séria, e de séria não tem nada. Então, ele diz aqui, né? É, como ela disse aqui, ele é amoroso e amigo, mas sinto nele que ela sente nele. Ela não diz que vê, ela sente. Ela diz, ele é amoroso e amigo, mas sinto nele aquela autoridade moral com a sua simples presença. Jamais fez qualquer brincadeira ou empregou qualquer expressão mais descontraída. Certa vez reclamei, porque nem ele, nem nossos outros mentores se comunicavam com mais frequência, com aquelas mensagens pessoais de que tanto gostamos. E ele respondeu: já dissemos tudo o que precisava ser dito. Vocês todos têm conhecimento das próprias responsabilidades. Já aprenderam que dificuldades e lutas são instrumentos de aprendizado evolutivo. Então, ela diz aqui que esse mentor dela, ele não fazia brincadeiras, nem nunca empregou qualquer expressão descontraída. Mas Emmanuel fazia, de vez em quando, as brincadeiras com o Chico, né? De vez em quando, lembra quando ele falou, o Chico, daquela vez, quando saiu o nome dele na revista Cruzeiro? Ele fez uma brincadeira com o Chico, que ele encontrou o Chico dentro do quarto chorando, porque tinham os dois jornalistas, né? Tinham enganado ele, e ele passou muita vergonha, né? E convenceram o Chico a tirar foto dentro da banheira, lembra? Não sei se vocês estão lembrados desse fato. Um deles era um jornalista da revista O Cruzeiro, muito famoso, muito famoso. Eram dois jornalistas. Eles chegaram em Uberaba fingindo ser outra pessoa. Não disseram que eram jornalistas. Eles queriam enganar o Chico, pegar o Chico, entendeu? Porque queriam desmistificar o nome do Chico. E aí, o Chico, muito inocente, né? Eles elogiaram o Chico, e o Chico acreditou neles. Eles deram outros nomes, outros nomes. Não deram o nome real deles, que era até um deles era um jornalista muito famoso. E aí,
Eles convenceram o Chico a tirar um monte de fotos, e o Chico, mandaram o Chico entrar na banheira, tirar foto da banheira, aquela coisa toda, né? É, aí, né, depois, na hora de ir embora, o Emmanuel se manifestou através do Chico. Virou para um dos jornalistas e disse assim: vou dar a vocês 2 livros de presente. Os caras, tudo bem. Aí eles pegaram o livro, né, o Chico pegou os 2 livros, escreveu um autógrafo. Um autógrafo. Um deles, se eu não me engano, foi Davi Nasser. Acho que um deles foi Davi Nasser. Fez um autógrafo, assinou. O outro também. Eles, como só queriam mesmo a bagunça, pegaram os livros, fecharam, não leram nem a dedicatória. E guardaram na mala e foram embora para São Paulo. 2 dias depois, saiu a matéria. Nossa! O pessoal caindo de pau em cima do Chico. Como é que podia um espírita se colocar naquela situação, né? De tirar aquelas fotos. Aí foi um horror. Mas um deles, passado um mês, um deles, lá em São Paulo, estava mexendo nos papéis, aí viu o livro que o Chico tinha dado para ele. Aí pegou o livro e abriu. Quando ele abriu, ele tomou um choque. Porque lá em Uberaba, ele falou, tipo assim, ele falou para o Chico que o chamava Antônio, e o outro disse que chamava Manuel. Só que na hora do autógrafo, o Emmanuel, que aí quem deu autógrafo não foi Chico, foi Emmanuel, o amigo Davi Nasser, botou o nome verdadeiro dele, e escreveu aquela dedicatória e assinou, Emmanuel. Quando ele leu, ele tomou um choque, porque ele chegou lá em Uberaba. Naquela época, ninguém conhecia, quase ninguém, não tinha televisão para o jornalista ser famoso. Ele disse: caramba, como é que ele soube quem eu era? Mas não foi o Chico, que o Chico não sabia quem ele era. O irmão não sabia. Aí ele foi correndo para o jornal, o outro companheiro estava lá, disse: você está com o livro que o Chico te deu? Ele disse: tá aqui na gaveta. Ele dá uma lida na tua dedicatória. Cara, quando pegou, estava o nome do cara. O amigo tal, e outra mensagem. Aí eles ficaram. Quer dizer, eles enganaram o Chico, mas não enganaram o Emmanuel. Aí quando o Emmanuel foi falar com o Chico estava chateado, né? Poxa, Emmanuel, poxa, meu irmão, que fizeram. Aí o Emmanuel virou para ele e disse assim: olha, Chico, um foi para a cruz, você foi para a cruzeiro. Essa sabia. Jesus foi para a cruz, você para o cruzeiro. Você vai para o cruzeiro. Ele fez uma piada, não é, Chico? Jesus foi para a cruz, você foi para cruzeiro. É cruzeiro. Quer dizer, ele fez uma piada, né? Até de alerta para o Chico. Tipo assim, presta mais atenção, meu amigo. Né? Cuidado, não sei, mas ele fez uma piada. Um bom humor. E outras, né? Que de vez em quando ele fazia com o Chico, né? Então, o Emmanuel tinha esse lado, até esse bom humor. E ele, foi, porque o Chico estava lá chorando, e ele falou: Chico, Jesus foi para a cruz, você foi para cruzeiro. Então, ele tinha essa coisa, de vez em quando ele tinha umas coisinhas que ele falava para o Chico, né? Até com bom humor. Depende da personalidade de cada um. Lembra quando nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos? Deixa eu pegar aqui a questão 115. 115 não, acho que é 112. 102, parece. Deixa eu ver aqui quando ele fala dos bons espíritos. Ele fala aqui, não estando ainda, o 107, quer dizer, não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupam, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias, de outro modo serem espíritos perfeitos. Né? Então,
eles não são espíritos perfeitos, né? Não são espíritos perfeitos, mas cada um deles ainda tem o seu jeito de ser peculiar. Não vamos esquecer que são individualidades. Até o espírito perfeito, você não pode dizer que o espírito puro, todos eles são iguais. Não são, não são iguais, né? Por quê? Porque eles são perfeitos, puros, mas são individualidades. A moral é indiscutível, o conhecimento é indiscutível, mas eles não são iguais. Você não pode dizer que Jesus é igual ao outro espírito puro. Não existem dois espíritos iguais, mesmo os puros. Por quê? Porque nós fomos criados simples e ignorantes, nós somos individualidades. Então, eles até comentam que os espíritos superiores, uns são mais ligados à ciência, outros mais ligados à história, mas nós somos individualidades. Um pode ser mais fechado, mais sério, outro pode, né, ser mais risonho, mas isso não interfere em nada no comportamento deles, porque a gente nunca pode esquecer isso. Somos individualidades. Então, você não vai encontrar dois espíritos puros exatamente iguais. Você não vai encontrar isso, né? Porque eles têm uma moral que a gente não sabe nem avaliar, um conhecimento que a gente também não sabe avaliar, uma bondade que não sabe avaliar, mas cada um é cada um. E isso a gente não pode esquecer. Cada um é cada um. Somos individualidades. O senhor, ele não criou de pacote. Cada espírito foi criado no seu momento, individualmente. Olha que coisa extraordinária, né? Quantos espíritos tem no universo? Mas Deus não criou de pacote. E cada um do espírito puro tem a sua história, realizou a sua trajetória. E as trajetórias não foram desiguais. Nem todos. Já pensou se todos eles tivessem dado os mesmos passos? Claro que não. Eles são puro, mas a história dele é dele. Ele fez a sua caminhada, ele fez a sua trajetória até se tornar espírito puro. É uma individualidade, né? E cada um tem seu jeito de ser. Então, ela diz aqui, né? Certa vez reclamei porque nem ele nem nossos outros se comunicavam com frequência, com aquelas mensagens pessoais de que tanto gostamos. E ele respondeu: já dissemos tudo o que precisa dizer. Vocês todos têm conhecimento das próprias responsabilidades e já aprenderam que dificuldades e lutas são instrumentos de aprendizado evolutivo. Agora é trabalhar. Nosso tempo é escasso e precioso. Aqui já é outro momento. Não podemos utilizá-lo em conversas meramente sociais. Há muito o que fazer. Aqui é um ensinamento que ele está dando, que todos eles podem dar. Nós não estamos aqui para futilidades. Estamos aqui para trabalhar, não para futilidades. Então, um pode ser mais amoroso, outro pode ter um bom humor, mas a forma de se relacionar conosco é sempre chamando atenção para o bom aproveitamento do nosso tempo, né? Tipo, como diz o povo por aí, né? A gente não pode mais perder tempo com futilidades. Isso é o ensinamento desses espíritos. Vamos pegar aqui o livro dos médios que eu pedi a vocês. Vou achar o meu. É tanto livro. Ah, tá aqui. Livro dos médios, na questão
288 e 289. Dois oito oito e 289. Quem viu aquele seriado Chosen, né? Quem viu aquele filme também, o Evangelho segundo Mateus, tem um filme, né? O Evangelho segundo Mateus e o Chosen, mostra bem uma característica de Jesus, né? Amigo, brincava com os companheiros. Devia ser. Ele era um homem encarnado, espírito puro, se encarnado na terra. Pô, vivia ali caminhando com os companheiros, então eles também tinham, né? Esse momento de lazer, de brincadeira. Isso faz parte da saúde. Ninguém pode ser sisudo o tempo todo. Né? Então, às vezes, tem certos autores falando de Jesus como se ele vivesse chorando o tempo todo. Então, ele tinha um bom humor é ser saudável, alegria, brincar. Eu gosto muito desse seriado e desse filme do Evangelho segundo Mateus. Ele brincava com os companheiros dele. Afinal, eles viviam um dia a dia. O relacionamento mesmo devia ser aquele, né? Por que não você ter esse momento de lazer com seus companheiros? Eram irmãos, né? Então tinha essa confraternização entre eles. Verinha, lê para gente a primeira pergunta. Aí a Carmen lê a segunda. 288. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos? Primeira, os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas? Conforme as perguntas. Os espíritos sérios sempre respondem com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de progredirdes. Não atendem às fúteis. Então, foi o que ele falou aqui, né? Para o companheiro aqui, né? Para a Regina. Nosso tempo é escasso e precioso. Não podemos utilizar esse tempo em conversas meramente sociais. Carmen, lê a dois aí. Segunda, basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? Não. Isso depende do espírito que responde. Porque às vezes você está fazendo uma pergunta séria para o espírito que não é sério, né? Pode continuar. Aí tem a aqui. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter daquele que a formula. Então, é o nosso caráter, a nossa forma de ser, que vai afastar os espíritos levianos. Olha, Constantino, lê a três. Abre teu microfone, isso. Quais, quais as perguntas com que mais antipatizam os bons espíritos? Todas que sejam inúteis, ou feitas por pura curiosidade e para experimentá-los. Neste caso, não respondem e se afastam. Haverá questões que sejam antipática ou espírito imperfeitos, unicamente as que possam pôr-lhe de manifesto a ignorância ou o embuste, quando procuram enganar. A não ser isso, responde tudo sem preocuparem com a verdade. Então, que ela falou aqui, ó. As perguntas com que mais antipatizam os bons espíritos. Aquelas fúteis, as inúteis, né? Agora, quais as perguntas que não são simpáticas aos espíritos imperfeitos? Aquelas que podem desmascará-los, né? Então, quando você faz uma pergunta a um espírito e ele é um imperfeito que está fingindo que é superior, ele não gosta da pergunta.
Então, eu achei interessante isso aqui, as duas perguntas que o Kardec fez, né? As que mais antipatizam os bons espíritos são aquelas inúteis, as fúteis, e aquelas que mais antipatizam os imperfeitos, as que podem desmascará-los. Quando eles estão procurando enganar alguém, é como se eles estivessem com uma máscara e alguém chegasse na hora e arrancasse a máscara dele. Nossa, é você. É lógico que o sujeito não vai gostar. Márcia, você pode ler a 4 para a gente? Nós estamos estudando a questão 288 de um livro dos médios. Estamos na questão 4. Que se deve pensar das pessoas que nas manifestações espíritas apenas veem uma distração e um passatempo, ou um meio de obter revelações sobre o que as interessa? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores que, do mesmo modo que elas, gostam de divertir-se e rejubilam quando as têm mistificado. Se você pode ler a 5ª para a gente? Oi, gente, boa tarde. Eu cheguei agora eu estou sem o livro, só estou ouvindo. Estou me organizando. Se você pode ler a 5ª para a gente? É livro Ô, dos Rô, eu estou sem o livro, porque eu cheguei agora. Denise Oliveira. Obrigada, Denise. Desculpa. Oi, posso sim. Eu posso ler, se quiser. Quando, quando os espíritos não respondem a certas perguntas, será porque não o queiram? Ou porque? Será porque não o queiram? Ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Por ambas essas causas. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Pode continuar. A letra A. Insistindo-se fortemente, o espírito acabaria respondendo? Não. O espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de se ir embora. Por isso é que se torna necessário espereis quando se vos diz que o façais e, sobretudo, não vos obstineis em querer forçar-nos a responder, insistir para obter uma resposta que, se não quer dar, é um meio certo de ser enganado. Marinês, pode ler a 6 e a notinha de Kardec? Número 6. Todos os espíritos são aptos a compreender as perguntas que lhe faço? Não. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não os impede de responder bem ou mal, como acontece entre vós. Em certos casos, e quando é uma questão útil, acontece de um espírito mais esclarecido vir ajudar o espírito que não sabe e lhe soprar a resposta. Isso é conhecido facilmente pelo contraste de certas respostas e, além disso, porque o espírito diz: isso apenas acontece com os espíritos de boa fé, mas de limitado saber. Nunca acontece com aqueles que fazem alarde de falsa sabedoria. Vocês vejam, o livro dos médios dá todas as orientações. Só não aprende quem não quer. Agora, na 289, ainda vamos falar disso, né? Que tipo de perguntas os espíritos podem responder? Essas aqui são perguntas sobre o futuro. Verinha, lê a 7ª pergunta. Perguntas sobre o futuro. 7ª. Podem os espíritos dar-nos a conhecer o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, descuidar-se-ia do presente.
É esse ainda um ponto sobre o qual insistis sempre, no desejo de obter uma resposta precisa. Grande erro há nisso, porquanto a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se fizerdes questão absoluta de uma resposta, recebê-la-eis de um espírito doidivanas, temo-lo dito a todo momento. Veja-se o Livro dos Espíritos, Conhecimento do Futuro, questão 868. Então, só uma coisa. O livro dos médiuns aqui, nessa questão 289, item 289, pergunta 7ª, deixa bem claro essa questão de conhecimento do futuro. Aí hoje mesmo eu estava vendo lá no Facebook que tem, eles botam a fotografia de uma médium russa e ela fala muito sobre o futuro. Toda vez que acontece a coisa fica complicada, eles colocam a foto dela. E um monte de gente fala, olha, aqui, ela fala que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que vai acontecer aquilo outro. Ele deixa bem claro aqui. Ele diz aqui, ó, esse é ainda um ponto sobre o qual insisti sempre no desejo de obter uma resposta precisa. Muita gente ainda quer saber sobre o futuro e quer uma resposta precisa. Aí ele diz, grande erro é nisso, em você querer saber sobre o futuro, tá? Porquanto a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Os espíritos estão aqui para fazer adivinhação para a gente. E se você insistir com o espírito vai dar resposta séria para você, vai vir um doidivana, quer dizer, um leviano, e vai dizer alguma coisa. E você pode fazer alguma coisa baseado naquilo que ele te disse e quebrar a cara. Então, está aqui claro, essas psicografias que surgem por aí toda semana, né, dizendo que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e o pessoal publica, ele diz aqui, cuidado com essa história, você pode se dar mal. Nós estamos com o livro dos médios, na questão desse 289. Agora nós vamos para a 8ª pergunta. Né? Questão 289 do livro dos médios, 8ª pergunta. Carmen, lê a 8ª pergunta para a gente. 8ª. Não é certo, entretanto, que às vezes alguns acontecimentos futuros são anunciados espontaneamente e com verdade pelos espíritos? Pode dar-se que o espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar, ou que ele tem por missão tornar conhecidas. Porém, nesse terreno ainda são mais de temer os espíritos enganadores, que se divertem em fazer previsões. Só o conjunto das circunstâncias permite se verifique o grau de confiança que elas merecem. Repara isso, de dar-se, isso não é certeza. Pode acontecer, entendeu? Pode acontecer. 1 em 100, mais ou menos assim. E ele diz assim, mesmo assim, se o espírito respondeu, eu vou sentir muita firmeza, ele diz aqui, ó, mesmo assim, eu achei interessante quando ele diz, porém, nesse terreno, ainda são mais de temer os enganadores. Quer dizer, em último caso, duvide e vá verificar se realmente é. Entendeu? Duvide. Por mais perfeita que seja a resposta, um ponto de interrogação não faz mal a ninguém. Ele chama atenção para isso. Ana Constantino, lê a 9ª para a gente. De que gênero são as previsões de que mais se deve desconfiar?
todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas. Apócrifas, olha isso aqui. Isso. Quando o espírito superior, dito superior, né, vem fazer revelação pessoal, fica com a pulga atrás da orelha. É isso que ele está dizendo aqui. Porque o espírito superior, normalmente, ele dá informações de utilidade geral. É igual a quando você vai assistir uma palestra, né, e o mentor, ao final, traz uma mensagem, você diz, nossa, ele falou isso para mim. Você pensa assim, só que o cara que está sentado do teu lado diz a mesma coisa. Nossa, essa mensagem foi para mim. Os 60 que estão da plateia vão dizer a mesma coisa. Nossa, essa mensagem foi para mim. Todo mundo pensa aquela. Mas ele percebe a necessidade do grupo e a mensagem é de utilidade geral. É para atender a todos. Então, os espíritos superiores, quando dão mensagens, é com essa característica geral, de utilidade da coletividade. Agora, deixa eu ver, Márcia, lê a 10ª para a gente. A que fim visam os espíritos que anunciam acontecimentos que se não realizam? Fazem-no, as mais das vezes, para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam. Depois riem-se do desapontamento. Essas predições mentirosas trazem, no entanto, algumas vezes um fim sério, qual o de pôr à prova aquele quem são feitas, mediante uma apreciação da maneira por que toma o que lhe é dito e dos sentimentos bons ou maus que isso lhe desperta. Um minutinho, gente. Um minutinho. Deixa eu... Vamos lá. Pode Lê a continuar. nota também? Lê a nota. É o que se daria, por exemplo, com predição do que possa lisonjear a vaidade ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. Vamos aqui. Né? Muitas vezes, lembra quando tinha aquele negócio, né? Ah, o mundo vai acabar segunda-feira. Vamos correr todo mundo. Não teve um tempo atrás isso? A passagem do milênio também depois está em 2015. Lembra? O mundo vai acabar em 2015. Em 2015 chegarás, de 2015 não passarás. Tinha isso aí, né? Tinha sido revelação dos espíritos. O 2015 passou, a gente está caminhando em 2025. Aí muita gente mexeu na sua própria vida. Teve pessoas que venderam tudo, que é lógico, não vai acabar. Mas eu vou vender para levar o dinheiro junto comigo. Porque se o mundo vai acabar, para que você vai vender suas propriedades? Muita gente seguiu um guru aí, foram não sei para onde com esse guru, que o mundo ia acabar. Mas antes venderam suas propriedades. Olha, se o mundo vai acabar, por que eu vou vender minhas propriedades? É aquela coisa, né? O mundo vai acabar, vai para onde eu vou levar o dinheirinho, quem sabe, resolve. Então, muita gente fez isso. Depois que viram que o mundo não acabou, deu uma confusão. Um monte de gente processando o guru. É igual aquelas pessoas que vão para certas religiões e o chefe lá do negócio pede bens. Não, para quê? Dê o seu carro, que depois você ganhará 3, porque nunca é assim. Dê o seu carro novo hoje, que amanhã você vai ganhar um novo. Nunca. É dê o seu carro novo hoje, que amanhã você vai ganhar os carros novos.
Ele tem o lucro. Os carros novos. Aí o cara, né? "Ó, vou dar um novo. Aí passa. Outro, foi uma mulher. Pediram para ela passar a escritura do apartamento. Ela passou. Porque ela ia ganhar depois 2 apartamentos de luxo. A ambição está embutida tudo nisso, né? Sai do negócio, um dos 2 apartamentos de luxo não veio, o que ela foi? Foi para a delegacia. E processou lá o chefe lá. A polícia foi atrás dele. Imagina esses espíritos. Caíram na gargalhada, né? Mas você pode contar. Quando tem essas histórias, a ambição está embutida nesse negócio. Sempre está. Porque aquele que pede te promete o dobro e o triplo do que você está dando. Você pode observar. Ele pede para fazer, ou como o outro, essa semana estava pedindo. Olha lá. Eu quero que todo mundo. Quem é que vai me dar um Pix agora? Pedindo Pix lá na igreja, tá? Pedindo Pix. Pix de R$ 100. Vamos lá, quem vai dar um Pix de R$ 100? Um Pix de R$ 100, porque vai receber não sei quanto de dinheiro. Um monte de gente correu lá para dar um Pix de R$ 100 para ele. Porque ia receber de volta não sei quantos Pix. A ambição está sendo envolvida disso. Ele diz aqui. A pergunta: que fim visa o espírito que anunciam acontecimentos que se não realizam? Ri da nossa cara. Ri da nossa cara. Entendeu? Da nossa credulidade e da nossa ambição. Da nossa ambição. Tá? Agora, as perguntas: por que Deus deixa esses espíritos nos enganarem? Por quê? Para provar, para nos passar pela prova, para ver se você realmente, né, aprendeu a lição. Então, ele diz aqui: essas predições mentirosas trazem, no entanto, algumas vezes, um fim sério, qual de pôr à prova aquele a quem são feitas, mediante uma apreciação da maneira por que toma o que lhe é dito e dos sentimentos bons ou maus que isso desperta. Eles querem ver a nossa prova. Como é que você. Né? É igual o sujeito, hoje eu estava vendo na televisão, que comprou um celular de 7, 8 mil reais por R$ 500. 2 dias depois, só que quando ele não percebeu que a pessoa que perdeu o celular, que é celular, a gente chama até de celular de sangue, que pode ser vítima de um assalto que acabou em morte do dono. Eles falaram até o termo, né? Essa pessoa, depois, o celular estava ligado. Tinha um negócio que lia, a pessoa que tem o celular, eu não sei bem como é, ela deixa ligado o celular, que o celular mostra onde ele se encontra. Entendeu? Então, a pessoa deixou aquilo ativado. E eles foram presos. Ora, se você compra um celular de 7, que você sabe que vale 6, 7 mil reais por R$ 500, você vai pensar o quê? Caramba, que eu sou uma pessoa de muita sorte. Você vai dizer isso, eu sou uma pessoa de muita sorte. Licença, né? Como outro que comprou uma Ferrari que valia 4 milhões por R$ 800 mil. Ferrari nova. Que sorte eu tenho, pelo amor de Deus. Né? Não existe, como diz até naquele programa de manhã, o Fachel, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Quando você compra um celular de 5 mil por R$ 500, o que você tem que deduzir? É roubado. É fruto de tramóia. Você é um atravessador. Você está comprando, é um receptador. Está comprando um celular roubado. Você é um receptador. E a polícia, se pegar o receptador, encana. Crime. Porque você não pode alegar que você não sabe que aquele celular não custa R$ 500.
E você vê os montes sendo vendidos na rua. Mas as pessoas vão lá e compram. Aí mandar desbloquear, pinta e borda. Não, até ver se já vem desbloqueado. Já vem desbloqueado, né? Para Ô, facilitar. Rose, enquanto tiver pessoas que compram, isso não vai ter fim. Exatamente, por isso, né? Por isso, então, que o receptador é punido. Então, ele diz aqui, nota, é o que se daria, por exemplo, com a predição do que possa lisonjear a vaidade ou a ambição, com a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, né? Agora, Inês, lê a 13ª para a gente. 13º. Por que pensar dos espíritos que se divertem predizendo a alguém sua morte em dia e hora determinados? São espíritos de mau gosto e muito maldosos, e não têm o outro objetivo senão se divertir com o medo que causam. Não há que se preocupar com isso. Exatamente, né? Porque tem pessoas que, oh meu Deus, ele disse que eu vou morrer segunda-feira às 6 horas da tarde. Que horror! Tem isso é espírito de mau gosto, de muito mau gosto. Que outro fim não tem se não gozar com o medo que causa? Ninguém se deve preocupar com isso. Acham que Deus vai dar a tutela da nossa vida a um espírito leviano? Para ele determinar que dia, a hora, o momento que você vai morrer? E se o espírito superior sabe disso, você acha que ele vai falar isso para você? Claro que não. Mas tem pessoas que, nossa, até morrem por antecipação, desesperadas, É. né, por causa de uma coisa dessa. William, você está com o livro dos médios aí? Lê a 14ª para a gente. Mas como é que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época da sua morte? Na maioria das vezes, é o próprio espírito que o sabe nos seus momentos de liberdade, e a pessoa conserva a intuição quando acordada. É por isso que essas pessoas, estando já preparadas, não se assustam nem se comovem. Para elas, essa separação do corpo e da alma é apenas uma mudança de situação. Ou, se preferirdes, um exemplo vulgar, é como tirar uma roupa grosseira para vestir uma de seda. O medo da morte diminuirá à medida que se propagar a convicção espírita. José Arigó. José Arigó sabia quando ele iria morrer. Ele sabia. Então, esses espíritos, né, eles se desdobram, fazem tenho aquele olhar sobre o futuro do homem no alto da montanha, vem o futuro. Mas são espíritos que estão preparados para isso. Estão preparados para isso. Então, para eles, não há abalo. No caso do Chico, que dizia: eu vou morrer num dia que o Brasil estiver em festa. É. E ele morreu no dia que o Brasil foi tetracampeão, né? Foi tetracampeão. O Brasil estava em festa. Então, você ficou triste pela morte dele, mas alegre por causa do tetracampeonato do futebol. Então, você não ficou aquele clima pesado, o Chico morreu. E ele dizia: eu vou morrer num dia. Ele não disse o dia, vou morrer num dia que o Brasil estiver em grande festa. Ele já sabia, mais ou menos, quando ele iria morrer. E não se abalou, como ele falou aqui, né? Para eles é como a troca de vestes de pano grosso. Como deve ser para todos nós a compreensão da morte? Que não é o fim, é uma separação temporária. Então, ele diz aqui: o temor da morte irá diminuindo à medida que as crenças espíritas se forem dilatando. À medida que a gente for se espiritualizando, compreendendo melhor as coisas, esse medo da morte irá diminuindo. Porque você não tem mais aquela ideia de que acabou. Porque para quem não acredita na reencarnação, nem na vida após a morte, realmente é um choque. Acabou tudo. Né? Aí a gente diz: perdi uma pessoa.
perdeu, ela nunca te pertenceu. Como é que perdeu? Isso nunca te pertenceu. Mas a gente fala, perdi. Então, quem não tem essa crença é um trauma muito grande. Para nós que somos espíritas, não é dizer que nós já aceitamos perfeitamente, mas a gente já, a coisa, vamos dizer assim, está mais amaciada para a gente. E conforme a coisa vai caminhando, mais naturalmente nós iremos compreendendo esse tipo de coisa. Agora, eu vou pedir para a gente voltar aqui. Tem o item 11, não lemos. Vamos dar uma olhadinha aqui do item 11 que nós lemos, mas eu não vou ler o item 11, não. Eu vou ler apenas o segundo parágrafo do item 11. Eu vou começar do segundo parágrafo. A pergunta do item 11 é a seguinte: vou ler só a pergunta e vou para o segundo parágrafo. Por que, quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios, de ordinário, não determinam a data? Será porque o não possam ou porque o não queiram? Aí ele diz, por uma e outra coisa. Agora, no segundo parágrafo aqui. No segundo parágrafo, ele diz assim, ainda uma vez, a nossa missão, a missão dos espíritos elevados, consiste em fazer-vos progredir. A missão dos espíritos elevados é fazer a humanidade progredir. Para isso, vos auxiliamos tanto quanto podemos. Percebeu? Quem está dizendo aqui? Para isso, vos auxiliamos tanto quanto podemos. Quer dizer, um limite. Jamais será enganado aquele que aos espíritos superiores pedir a sabedoria. Senhor, né? Me ajude a ter mais sabedoria. Senhor, me dê ombros fortes. E essa vai ser enganada. Aí ele diz aqui, não acrediteis, porém, que percamos o nosso tempo em ouvir as vossas futilidades e vos predizer a boa fortuna. Foi o que a Regina aqui estava dizendo. Tá? O amigo espiritual falou para ela, né? Vocês todos têm conhecimento das próprias responsabilidades e já aprenderam que dificuldades e lutas são instrumentos de aprendizado evolutivo. Agora é trabalhar. Nosso tempo é escasso e precioso. Não podemos utilizá-lo em conversas meramente sociais. Há muito o que fazer. Porque o livro dos Médios está dizendo. Jamais não acrediteis, porém, que percamos o nosso tempo. Os espíritos superiores estão dizendo isso. Em ouvir as vossas futilidades e vos predizer a boa fortuna. Deixamos esse encargo aos espíritos levianos, que com isso se divertem, como crianças travessas. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Há limites. Eles só podem dizer algumas coisas. Aí, os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhes é defeso revelarem. Aquele que insista por uma resposta se expõe aos embustes dos espíritos inferiores, sempre prontos a se aproveitarem das ocasiões que tenham de armar laços à vossa credulidade. Nota, os espíritos veem ou pressentem por indução os acontecimentos futuros. Vêm-nos a se realizarem no tempo que eles não medem como nós. Para que eles determinassem a época, seria mistério que se identificasse com a nossa maneira de calcular a duração, que nem sempre consideram necessário. Daí não raro uma causa de erros aparentes, porque o tempo para eles é outro, é calculado de outra forma. Se ele disser uma data de acordo com o nosso tempo, né, de acordo com o movimento de rotação, de translação, que envolve a Terra, ele pode nos dar uma data falsa, uma data errada. Por isso eles não vão prever datas. Porque no espaço, o tempo é de outra forma. Como é que ele vai poder dizer a data?
como o tempo é diferente para cada planeta. Para cada planeta, o tempo é apresentado de uma forma diferente. Nem todos os planetas têm têm um movimento de translação igual ao nosso. Nem todos os planetas têm um movimento de rotação igual ao nosso. Já vai dar uma confusão danada. E nem precisa, né? Se você vai daqui para a Europa, você já não tem que mexer no teu relógio. Indo daqui para a Europa, você já tem que mexer no teu relógio. E olha que a gente está falando de horário de verão. Porque, de repente, você está na Europa, que é 4 horas à frente, de repente, você está aqui nos Estados Unidos, que não sei nem quantas horas à frente ou atrás tem. Já dentro do próprio planeta, você tem um relógio diferente, um tempo diferente. Dentro do Brasil, você não tem. Dentro do nosso país, a gente não tem horários diferentes? Tem. Você tem horário diferente dentro do Brasil. E aí, quando o pessoal ainda bota horário de verão, aí que escolhemos com tudo mesmo. Dentro do Brasil você tem. Se eu não me engano, o Acre, né? Eu não sei quantas horas de diferença do Acre. Região Centro-Oeste é menos 1 hora. 1 hora no Acre também. Mas Amazonas também. dentro do Brasil você tem, imagina, no espaço em relação ao planeta. Ô, Rosa, onde você está? Porque tá passando um avião aqui. Para o livro do Diversidade dos Carismas, para o item 4 do Diversidade, capítulo 15, psicofonia. Item 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 parágrafo. Obrigada. 15, item 4, a psicofonia em ação, 9º parágrafo. No 9º parágrafo diz assim, já acharam? Ficou a lição de seriedade e responsabilidade. Porque ele disse, nós não estamos aqui para responder besteira para você. Para ficar perdendo nosso tempo com futilidades, tá? É o capítulo 15, item 4, a psicofonia em ação, 9º parágrafo. Eles disseram isso para ela. Não estamos aqui para ficar de brincadeirinhas, né? Por isso ele diz, ficou a lição de seriedade e responsabilidade. Outra coisa, não é ele, o mentor espiritual dela, dado elogios, nem mesmo a título de estímulo, como tantos gostam. Está sempre a lembrar que é uma alegria merecer a honra de servir ao Cristo. E eu vou pegar o livro Missionários da Luz, que eu pedi a vocês, capítulo 9. Aí eu pedi o parágrafo 19 e 21. Missionários da Luz, capítulo 9, que é o capítulo Mediunidade e Fenômeno, né? Capítulo 9, parágrafos 19 e 21. Aí ele diz assim, o André Luiz. O André Luiz não, é o orientador. Possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que vos rodeiam não representa de modo algum a realização espiritual imprescindível, a edificação divina de cada um de nós. Porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Por isso que ele falou aqui, ó, ficou a lição de seriedade e sua responsabilidade. O Hermínio falando. Outra coisa, não é ele, o mentor, não é dado elogios, nem mesmo a título de estímulo, como tantos gostam. Ele, o mentor, está sempre a lembrar que é uma alegria merecer, né? É uma alegria merecer a honra de servir ao Cristo.
Então, ele não precisa ficar elogiando ninguém, né? Nem a título de estímulo, porque você tem que saber, a gente tem que saber, como disse aqui no livro Missionários da Luz, que é uma alegria, né? Que a glória da mediúnica não consiste em ser instrumento de um ou outro, de nenhum outro determinada inteligência. A glória mediúnica para nós não tem que ser aquela de, oh meu Deus, eu sou o médium que dou comunicação de doutor Bezerra. Não. A nossa alegria, né? A nossa glória é saber que nós estamos sendo instrumentos fiéis da divindade. Aí continua. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolva os seus próprios princípios divinos. A bolota é o carvalho potencial. A bolota, né, é como se fosse a semente. É o carvalho que você planta, que vai dar origem à árvore carvalho. Um punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. O germe insignificante será em breves dias a ave poderosa cortando amplitudes. Então, essa tem que ser a nossa alegria, a nossa glória. Saber que estamos trabalhando para o Senhor. Por isso que o mentor da Regina diz aqui, eu não vou ficar aqui fazendo elogios a vocês, nem para estímulo. Vocês precisam ter a consciência que a glória de vocês é trabalhar para serem instrumentos fiéis da divindade. Resumindo, a nossa alegria não precisa vir de outro. Tudo bem, um estímulo é legal, mas a nossa alegria deve ser a seguinte: eu estou trabalhando para que a minha mediunidade esteja a serviço de Jesus. Essa tem que ser a nossa alegria. Eu estou me esforçando para que a minha mediunidade esteja sempre a serviço de Jesus. E se você trabalha com seriedade, não precisa ninguém te elogiar. Isso você já vai sentir. Entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. E aí eu vou pular um parágrafo e vou para o 21º. Mediunidade, prosseguiu o orientador. Eu acho que esse orientador aqui, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o Alexandre. Deixa eu ver aqui. Alexandre mesmo. É o orientador Alexandre. Ele diz assim, ó, presta atenção. O orientador, ele vai dizer assim, no parágrafo 21, mediunidade, prosseguiu ele, Alexandre, arrebatando-nos os corações, constitui um meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará, sairá e achará pastagens. Porque audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. Mais uma vez aqui, ó, ratificando que Jesus é o Espírito de verdade. Então, diz aqui, por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime de ser um trabalhador de Jesus, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade? Como é, ele diz, que você acha que você vai ser um instrumento fiel do Senhor? Que você vai ser um servidor da seara do Senhor sem se afeiçoar a Ele? Ele diz, é uma audácia você acreditar isso. Né? E ele diz que é o próprio Senhor. Ouvi-me, irmãos meus, diz Alexandre, se vos dispondes, quer dizer, se você se coloca ao serviço divino, não há outro caminho senão ele,
que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste. Reparem, não existe outra porta para a mediunidade celeste. Porque para a mediunidade sem Jesus, tem um monte de porta. Tem um monte de porta, as portas largas. O acesso ao equilíbrio divino que anelas, quer dizer, que sonhas no recôndito santuário do coração. Somente por meio dele, vivendo-lhe as sublimes lições, por meio dele, por meio de Jesus, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e deles sair, né? E deles sair. Deixa eu só, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação. E também, sem o Cristo, a mediunidade pode ser um meio de você arrumar muita dor de cabeça, né? E nada mais, mera possibilidade de informação. A mediunidade sem o Cristo, né? Como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que Jesus pronunciou. Vós sois deuses. Então, nós trouxemos esse trecho aqui, maravilhoso, do livro Missionários da Luz, para mostrar o porquê que os espíritos superiores não ficam, né, passando a mão na nossa cabeça, não ficam alimentando o nosso ego, porque na altura em que nos encontramos, nós já temos que saber o que nós temos que fazer. A gente já tem que saber disso, né? A gente tem que saber que a gente não precisa mais hoje o doutor Bezerra, ao final dos trabalhos, não disse uma palavra de incentivo para o grupo. Hoje, quando encerramos os trabalhos, nenhum mentor veio nos dar uma palavra de estímulo e apoio. A gente precisa. Toda hora. A gente não precisa. Mas eu já vi isso em mesa. Terminados os trabalhos, a gente sempre abre um espaço, né, para a palavra dos mentores. E, às vezes, eu não tinha palavra nenhuma. E aí o pessoal ficava assim meio, como diz, decepcionado, porque hoje não teve mensagem. Precisa. Nós já sabemos o que precisamos fazer. Já sabemos. E vamos concluir lendo mais um pedacinho, assim, ó. Ao encerrar com êxito uma tarefa particularmente difícil, costumo observar que os resultados não são nossos, dado que pertencem ao Cristo, que nos possibilitou obtê-los. Então, ele deixa aqui um puxão de orelha para a gente. E um famoso cai na real. Cai na real para a gente. Ele diz aqui, ó, ao encerrar com êxito uma tarefa particularmente difícil, costumo observar que os resultados não são nossos, dados que pertencem ao Cristo que nos obitou obtê-los. Então, os resultados exitosos de uma tarefa não são nossos, são do Cristo, que nos proporcionou uma oportunidade, meios para obter esse resultado. Aí a gente vai parar aqui, né? Então, porque às vezes a gente diz assim, nossa, hoje fizemos um trabalho extraordinário, né? Nossa, que beleza o trabalho que nós realizamos. Foi um sucesso.
conseguimos tantas coisas, e ele faz assim, tipo assim, ó, cai na real. O sucesso do trabalho de hoje não é de vocês, é do Cristo. Tudo bem, vocês trabalharam direitinho, né? Mas o resultado do trabalho, a gente pertence ao Cristo. E, primeiro, ele é que nos convidou a participar do trabalho. Tem isso. Você foi convidado e aceitou. Ele que nos deu todas as possibilidades para resolver. E detalhe, se deixar só por nossa conta, pelas nossas possibilidades pessoais, a coisa não ia muito longe. Ele potencializou nossas capacidades para que a gente alcançasse o êxito. Então, o resultado do trabalho pertence a ele, a ele. E demos-nos por felizes por termos dado a nossa cota de contribuição. Demos-nos por felizes, né? É como ele diz, né? Pelo menos não atrapalhem. Pelo menos não atrapalhe. Perfeito, Carmen. Pelo menos não atrapalhe. Então, gente, vamos botar aí a data. Vamos começar nesse trechinho. Em outra ocasião. Ô, Rose, qual é a página? É 327 ou 26? E agora perdi. Aqui. Diferente. A gente está no penúltimo parágrafo do item 4. Ah, já vi, obrigada. Aí começa assim, em outra ocasião. Faltam umas 5 linhas para terminar o penúltimo parágrafo, que depois vem o último. Por isso tudo, em outra ocasião, observou que o trabalho. Aí bota uma data, 24 de outubro, 24/10, tá bom? Então a gente, né, eu achei muito interessante esse trecho, né, que faz a gente chama a nossa atenção para botar os pezinhos no chão. E entender que os espíritos superiores não estão a nosso serviço. Não estão a nosso serviço. Eles vêm para nos ajudar, mas não estão aqui para ficar respondendo a questões pessoais. Toda a orientação deles é sempre visando a coletividade. E nós não temos que ficar exigindo deles elogios, estímulos. Nós já estamos na altura do campeonato, mas já somos bastante sabedores do que temos que fazer, né? Do que temos que fazer. E encerra chamando a nossa atenção para lembrar que, quando a coisa dá certo e vai muito bem, o sucesso pertence ao Cristo. Nós apenas colaboramos, né? E para a gente isso já é muito. A gente deve agradecer a Deus. Então, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essa grande oportunidade que o Senhor nos dá, a gente saber muito bem como nós devemos proceder, e principalmente aquelas questõezinhas lá, 288 e 289 do Livro dos Médiuns, se deve perguntar e não perguntar. Isso já foi escrito lá em 1861. E tem gente até hoje, né, querendo consulta particular com os espíritos. Ah, não, eu vou consultar o meu amigo espiritual, o meu guia, para ele dizer isso ou aquilo da minha vida, com que eu vou casar, o que o meu marido anda fazendo, o que o meu vizinho está. Em 1861, Kardec já anotou lá a resposta dos espíritos, né? Dá licença, não nos façam perder tempo com essas futilidades. Mas preste atenção, tem gente aqui que adoraria responder tudo isso para vocês. Talvez não sejam muito sérios, mas fica ao cargo de cada um fazer as suas escolhas. Então, gente, só agradecer a Deus tudo isso, né, que nós temos recebido, essas oportunidades. 10 minutinhos a gente está de volta. E daqui a pouco a gente vai para o estudo da obra, né, de Divaldo Pereira Franco, Primícias do Reino, né? E hoje nós vamos aqui iniciar o capítulo 13, Ser Limpo, né? Capítulo 13, Ser Limpo.
10 minutinhos a gente está de volta, gente. Um beijo para todos.